pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje é este lindo caminho de mesa, o crochê filé. Espero que gostem o quanto eu gostei. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, é a primeira aula que está assistindo, gosta de crochê, de peças fáceis, é iniciante, eu te convido, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. Seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é sempre gratidão. Quero fazer um pedido a vocês que assistem às minhas aulas, gostam das minhas aulas, quero pedir a vocês, se quiserem e se puderem, assistir aos comerciais. Para você que não sabe, eu ganho alguns centavos por estes comerciais. Se vocês pularem, eu não ganho nada. Então, eu queria pedir para vocês, eu sei que tem uns comerciais que são bem longos, quanto a esses, fica a critério de vocês, mas os que são curtos, assistam para me ajudar. Outros sim, para dar engajamento ao meu canal, eu preciso que vocês deixem um like. O like de vocês para mim é muito importante. E deixem também uma mensagem, caso não queiram deixar uma mensagem, deixem um emoji, deixem um coraçãozinho, deixem alguma coisa lá para mim. Isto me ajuda muito, me ajuda demais. Tendo feito a vocês esses pedidos, a minha palavra para cada um de vocês é sempre gratidão. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Este caminho de mesa é um atendendo a pedidos. Eu sempre falo nos meus vídeos que vocês que não trabalham com aquele fio, que eu fiz aquele trabalho, aquele caminho de mesa, e trabalham com outro fio ou trabalham com barbante, para deixar nas mensagens com qual fio vocês querem que eu traga. Esse aqui foi um desses pedidos. Uma pessoa me pediu, eu não lembro agora qual o nome dela, me pediu para trazer no fio Anne. Então, atendendo a pedidos, eu trouxe no fio Anne. Na largura ficou com 32 centímetros e no comprimento ficou com 88 centímetros, mas vocês podem fazer no comprimento que desejarem. Quanto à quantidade de linha que eu usei quase 2 novelos. Do segundo novelo, me restou esta quantidade. Então, foram quase 2 novelos. Essa cor é a cor 3526, rosa candy. Então, o que eu sugiro a vocês, quando forem comprar linhas ou barbante, independente do que seja, vocês sempre comprem de 2. Porque se vocês comprarem um só, quando forem repetir a compra, vai dar diferença no tom. Quando muda o lote, mesmo sendo da mesma cor, tem diferença no tom. Então, o que eu sempre falo a vocês, comprem 2 novelos. Porque mesmo que não usarem os 2, usarem apenas 1,5, mas o trabalho de vocês vão ficar na mesma cor, no mesmo tom. Porque mesmo sendo a mesma cor, quando troca o lote, muda o tom da linha. Então, para este trabalho, eu usei quase 2 novelos de linha Anne. Eu vou mostrar para vocês desta ponta, para vocês verem direitinho o gráfico da nossa aula de hoje. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. Espero que gostem o quanto eu gostei. E para a última carreira, aqui nas laterais eu fiz uma carreira de pontos baixos, e aqui nas pontas eu fiz uma carreira de 3 pontos altos tombados com picô. Mas como eu sempre digo, a última carreira é só uma ideia, é só uma sugestão. Usem a criatividade de vocês, vocês são inteligentes. Porém, o gráfico da nossa aula de hoje é este. Espero que gostem o quanto eu gostei. Tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, eu vou usar a linha Anne da Círculo. Esse novelo, ele tem 500 metros, é 100% algodão. E a cor é rosa candy. 3526, tá? Assim, porque eu já estou usando esse novelo, tá bom? Mas esse aqui, essa é a linha que nós vamos usar na nossa aula de hoje. E a agulha que eu vou usar é a agulha de número 2,5 milímetro. Então, vamos fazer aqui o nosso nó inicial. E agora, eu vou fazer 87 correntes. Então, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, vamos fazer um total de 87 correntes. Feitas as 87 correntes, vou marcar a última que fiz e vou fazer aqui mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Feito isto, vou voltar lá naquela onde eu marquei e aqui eu vou fazer o meu segundo ponto alto, porque as correntes que eu fiz para subir é o meu primeiro ponto alto. Agora, para cada corrente da carreira anterior, eu vou fazer um ponto alto. Para quem não sabe fazer o ponto alto, nós vamos dar uma laçada na linha, entrar aqui na corrente, laçar a linha, puxar, ficando assim com 3 argolas. Laçar a linha, tirar 2 argolas, laçar a linha, as últimas 2 argolas. Então, este é o nosso ponto alto. Agora, para cada corrente da carreira anterior, eu vou fazer um ponto alto. Esta é a nossa carreira base. Então, eu vou completar esta carreira e já volto para continuarmos a nossa aula de hoje. Encerrei aqui a primeira carreira, a carreira base, a carreira de pontos altos. Nós ficamos aqui no total de 88 pontos altos, porque fizemos 87 correntes, e as correntes que fizemos para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, eu fiquei aqui no total de 88 pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Eu vou fazer aqui 2 correntes, vou fazer apenas 2, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Vou virar o meu trabalho e agora eu vou copiar aqui mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Porém, nós vamos ficar com 4 pontos altos por causa da corrente que eu fiz para subir, que é o meu primeiro ponto alto. Então, nós teremos 4 pontos altos em uma ponta, 4 pontos altos na outra, até o final do nosso trabalho. Agora, aqui no meio, eu vou fazer uma carreira de ponto rede, de quadrados. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior e copiar o terceiro ponto alto. Fiz aqui um quadrado, novamente, 2 correntes, pular 2 pontos altos, repetir o terceiro ponto alto. 2 quadrados, 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. 3 quadrados. Então, eu vou fazer assim por toda esta carreira. Lembrando que lá na outra ponta, nós teremos que copiar os 4 últimos pontos altos. Então, eu vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerrei aqui a segunda carreira, a carreira de ponto rede. Eu fiquei aqui com 27 quadrados. Então, para esta largura, nós teremos 27 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 quadrados. 4 pontos altos em uma ponta, 4 pontos altos na outra. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. A nossa próxima carreira já será a nossa primeira carreira do gráfico. Já iniciei esta carreira porque apenas copiei o mesmo que eu fiz na carreira anterior. Então, eu repeti aqui os 4 pontos altos e aqui eu fiz 11 quadrados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadrados. Feito os 11 quadrados, agora eu vou fechar aqui 2 quadrados. Então, são 2 correntes, eu vou colocar 2 pontos altos. 1, 2. E copiar o ponto alto da carreira anterior, fechei um quadrado. Vou fechar o segundo quadrado. Então, são 2 correntes, eu vou colocar 2 pontos altos. 1, 2, e copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, eu fechei 2 quadrados. Este quadrado é o nosso quadrado central. Eu vou apenas copiar, então, eu vou fazer 2 correntes, pular as correntes e copiar o ponto alto da carreira anterior. Deste lado, vou fechar mais 2 quadrados. Então, vou colocar aqui os 2 pontos altos, porque são 2 correntes na carreira anterior, e repetir o ponto alto da carreira anterior. Fechei um quadrado. Vou fechar o segundo quadrado. 2 pontos altos e repetir o ponto alto da carreira anterior. Então, aqui no meio, este é o meio do nosso trabalho, vai ficar desta forma. Fechei 2 quadrados, copiei o quadrado central e fechei mais 2 quadrados do outro lado. Vou repetir os quadrados da carreira anterior,
que automaticamente aqui vai restar 11 quadrados, eu vou copiar e copiar os 4 últimos pontos altos. Vou completar esta carreira e já mostro para vocês. Encerrei aqui a primeira carreira do gráfico, então eu fiz os 4 pontos altos e aqui 11 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadrados. Fechei 2 quadrados, repeti o quadrado central e deste lado fiz da mesma forma. Fechei 2 quadrados e aqui também ficamos com 11 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadrados. E os 4 últimos pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Já iniciei esta carreira porque apenas repeti o mesmo que eu fiz na carreira anterior. Então, eu repeti os 4 pontos altos e aqui eu fiz 10 quadrados. Na carreira anterior, nós havíamos feito 11 quadrados. Aqui eu fiz apenas 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou fechar o quadrado antes dos pontos altos. Então, são 2 correntes, eu vou colocar aqui os 2 pontos altos. E repetir o ponto alto da carreira anterior. Então, eu fechei um quadrado antes dos pontos altos. Agora, aqui em cima dos pontos altos, nós vamos fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior. E aqui, no ponto alto do meio, no terceiro ponto alto, vou fazer um ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular 2 pontos altos, repetir o último ponto alto. E vou fechar nesta carreira o quadrado do meio. Então, vou colocar aqui os 2 pontos altos e copiar o primeiro ponto alto do outro grupo de pontos altos. Deste lado, em cima destes pontos altos, vou fazer da mesma forma. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, repetir o terceiro ponto alto. Eu abri um quadrado, 2 correntes, pular os 2 pontos altos, repetir o último ponto alto. Em cima dos pontos altos, eu abri 2 quadrados. E vou fechar o quadrado após os pontos altos. Então, eu vou colocar aqui os 2 pontos altos e copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, aqui no meio ficou desta forma. Vou repetir os quadrados restantes e os 4 últimos pontos altos. Pronto, encerrei aqui a segunda carreira do nosso gráfico. Copiei os 4 pontos altos e aqui 10 quadrados. Fechei o quadrado antes dos pontos altos, em cima dos pontos altos eu abri 2 quadrados. Fechei, nesta carreira eu fechei o quadrado central. Deste lado, eu repeti da mesma forma. Então, eu abri 2 quadrados em cima dos pontos altos e fechei o quadrado após os pontos altos. Copiei os quadrados restantes e os 4 últimos pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira, a nossa terceira carreira do gráfico. Iniciei esta carreira apenas repetindo o mesmo que eu fiz na carreira anterior. Os 4 pontos altos, os 10 quadrados e estes 4 pontos altos. A diferença que nós teremos nesta carreira será aqui no meio. Então, eu vou fazer as 2 correntes. E agora, eu vou fazer um ponto baixo antes do ponto alto. Um ponto baixo no ponto alto. E um ponto baixo após o ponto alto. Então, aqui no meio, nós teremos 3 pontos baixos. Vou fazer as 2 correntes e copiar os 4 pontos altos. 1, 2... 3, 4 pontos altos. Então, ficou desta forma. Deste lado, vou repetir o mesmo que eu fiz aqui. Então, vou fazer as 2 correntes, um ponto baixo antes do ponto alto, um ponto baixo no ponto alto e um ponto baixo após o ponto alto. 3 pontos baixos, 2 correntes e copiar daqui para frente. Então, copiar os 4 pontos altos restantes, 3 e 4, os 10 quadrados e os 4 últimos pontos altos. Então, esta carreira ficou desta forma. Vou completar e já trago. Então, finalizei mais esta carreira. 4 pontos altos, 10 quadrados. E copiei os 4 primeiros pontos altos. A mudança que tivemos nesta carreira foi aqui no meio, porque eu fiz 2 correntes, um ponto baixo antes do ponto alto, um ponto baixo no ponto alto e um ponto baixo após
o ponto alto. Então, aqui ficamos com 3 pontos baixos, 2 correntes, repeti os pontos altos, e aqui eu fiz da mesma forma. Aí, repeti os pontos altos da carreira anterior, os quadrados e os 4 últimos pontos altos. Esta carreira nós vamos fazer por 2 vezes. Então, o mesmo que eu fiz aqui, eu vou repetir mais uma vez. Como é só repetição, eu vou fazer e já trago para mostrar para vocês. Então, eu finalizei aqui esta carreira. Como eu falei, eu ia apenas copiar o mesmo que eu fiz na carreira anterior. Então, os 4 pontos altos, 10 quadrados, 4 pontos altos, aqui eu fiz as 2 correntes, aqui eu fiz 3 pontos baixos, 1 ponto baixo em cada ponto baixo da carreira anterior, as 2 correntes, 4 pontos altos deste lado, da mesma forma, 2 correntes, 3 pontos baixos, 1 em cada ponto baixo da carreira anterior, 2 correntes, 4 pontos altos, 10 quadrados e os 4 últimos pontos altos. Agora, a nossa próxima carreira vai ser esta carreira de 1 ponto alto apenas aqui no meio. Então, nós vamos repetir esta carreira. Iniciei esta carreira, apenas copiando o mesmo que eu fiz na carreira anterior, até aqui os 4 pontos altos. Como eu falei, nós vamos fazer esta carreira de 1 ponto alto no meio. Então, eu vou fazer as 2 correntes, vou pular 1 ponto baixo, e no ponto baixo do meio, aqui no meio, nós fizemos 3 pontos baixos. Então, no ponto baixo do meio, eu vou fazer o meu ponto alto. Vou fazer as 2 correntes e repetir os pontos altos da carreira anterior. Então, 1, 2, 3, 4 pontos altos. Então, ficou desta forma. Eu repeti esta carreira. Deste lado, vou repetir novamente, vou fazer novamente um ponto alto apenas aqui no meio. Então, vou fazer as 2 correntes. E no ponto baixo do meio, eu vou fazer o ponto alto. 2 correntes. E vou para os 4 pontos altos nesta ponta. E apenas copiar. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Então, aqui no meio ficou desta forma. Eu repeti esta carreira, nossa segunda carreira do gráfico. Então, aqui no meio ficou desta forma. Vou completar a carreira e já mostro para vocês. Então, finalizei esta carreira. 4 pontos altos, 10 quadrados, 4 pontos altos. Nós fizemos a nossa segunda carreira. Então, eu fiz 2 correntes, 1 ponto alto no meio, no ponto baixo do meio, 2 correntes, 4 pontos altos, deste lado da mesma forma. 2 correntes no ponto baixo do meio, o ponto alto, 2 correntes, 4 pontos altos, e repetir o restante da carreira. Então, esta carreira é a nossa segunda carreira. Agora, vamos fazer a nossa primeira carreira. Porém, eu vou fazer um pouco diferente nesta carreira. Vamos a ela? Então, iniciei esta carreira. 4 pontos altos, e aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados. Vou fechar 2 quadrados antes dos pontos altos. Então, vou colocar aqui os 2 pontos altos, porque são 2 correntes, então, sempre serão 2 pontos altos. Repeti o ponto alto da carreira anterior. Fechei um quadrado, vou fechar o segundo quadrado. 2 pontos altos. E repetir o primeiro ponto alto deste grupo de pontos altos. Fechei 2 quadrados antes dos pontos altos. Vou abrir aqui um quadrado, então, vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, repetir o último ponto alto. Feito isso, eu vou fechar estes 2 quadrados. Da mesma forma que eu fiz aqui na primeira carreira, eu vou fazer agora. Então, vou fechar um quadrado, sempre com os 2 pontos altos, porque são 2 correntes. E fechar o segundo quadrado. 1, 2 pontos altos. Repeti o ponto alto da carreira anterior. Então, eu fechei os 2 quadrados. Observem que está igual a esta carreira, a nossa primeira carreira do gráfico. Vou abrir aqui um quadrado. Então, 2 correntes, pular os 2 pontos altos e repetir o ponto alto da carreira anterior. Deste lado, eu vou fazer da mesma forma. Vou fechar os 2 quadrados, fechei um quadrado, vou fechar o segundo quadrado com pontos altos,
copiar aqui o primeiro ponto alto do grupo de pontos altos. Fechei os 2 quadrados. Vou abrir aqui um quadrado, 2 correntes, pular os 2 pontos altos, repetir o último ponto alto. E deste lado, vou fechar 2 quadrados. Da mesma forma que eu fiz deste lado, vou repetir aqui. Então, vou fechar os 2 quadrados após os pontos altos. Fechei um quadrado, vou fechar o segundo quadrado. Então, aqui no meio, ficou desta forma, nesta carreira. Vou completar esta carreira e já trago. Encerrei esta carreira, 4 pontos altos, aqui nós ficamos com 8 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados. Fechei 2 quadrados antes dos pontos altos, abri um quadrado em cima dos pontos altos, fechei esses 2 quadrados. Essa carreira é a nossa primeira carreira. Então, eu fechei aqui os 2 quadrados, abri um quadrado em cima destes pontos altos e deste lado repeti da mesma forma. Fechei os 2 quadrados, abri um quadrado em cima dos pontos altos e fechei 2 quadrados após os pontos altos. E finalizei a carreira. Agora, vamos à nossa próxima carreira. Iniciei esta carreira, porém, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados. Feito isto, eu vou fechar um quadrado antes dos pontos altos. Vou colocar os 2 pontos altos e repetir o ponto alto da carreira anterior. Fechei um quadrado antes dos pontos altos. Vou abrir aqui em cima dos pontos altos 2 quadrados, então, 2 correntes, pular os 2 pontos altos, copiar o ponto alto do meio, 2 correntes, pular 2 pontos altos, repetir o último ponto alto. Então, em cima dos pontos altos, eu abri os 2 quadrados. Vou fechar este quadrado com os 2 pontos altos e repetir este primeiro ponto alto. Então, ficou desta forma. Aqui no meio, eu vou abrir alguns quadrados. Então, eu vou ficar aqui no total de 5 quadrados. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos, fazer o terceiro ponto alto, um quadrado, 2 correntes, pular os 2 pontos altos, 2 quadrados, 2 correntes, repetir o quadrado da carreira anterior. E aqui em cima destes pontos altos, novamente, abrir 2 quadrados. Então, 2 correntes, pular 2 pontos altos, repetir o ponto alto do meio, 2 correntes, pular os 2 pontos altos, copiar o último ponto alto. Então, aqui no meio, nós vamos ficar com 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5. Deste lado, eu vou repetir o mesmo que eu fiz deste. Então, vou fechar este quadrado com pontos altos. São 2 correntes, eu vou colocar 2 pontos altos. Vou abrir 2 quadrados em cima destes pontos altos. Então, fiz 2 correntes, 1, 2 pontos altos. Repetir o ponto alto da carreira anterior. 2 correntes, pular os 2 pontos altos. Repetir o último ponto alto. E fechar o quadrado após os pontos altos. 2 pontos altos. E copiar o ponto alto da carreira anterior. Vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês e explicar tudo direitinho. Então, eu finalizei esta carreira. 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados. Fechei o quadrado antes dos pontos altos, abri 2 quadrados em cima dos pontos altos, fechei o quadrado após os pontos altos. Aqui no meio ficamos com 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5. Deste lado, eu repeti da mesma forma. Fechei o quadrado antes dos pontos altos, abri 2 quadrados em cima dos pontos altos e fechei um quadrado após os pontos altos. Então, o mesmo que eu fiz deste lado, eu repeti deste lado. Então, aqui está o gráfico da nossa aula de hoje. Este é o gráfico da nossa aula de hoje. Agora, eu só vou repetir. Observem que nestas carreiras, eu já comecei novamente 2 quadrados deste. Vamos colocar assim, 2 quadrados. Porém, nestas carreiras, eu vou fazer um de um lado, outro do outro. Aqui, eu fiz os 2 juntos. Aqui, eu vou fazer um numa ponta e outro na outra. Então, esta carreira que eu fiz aqui é a primeira carreira.
Esta é a segunda carreira, a carreira de pontos altos. Agora, eu vou fazer as duas carreiras que tem os pontos baixos no meio. Depois, vou voltar às carreiras. Então, vou fazer a próxima carreira, será a próxima carreira após as duas carreiras de 3 pontos baixos no meio, será esta carreira. Depois, finalizar com esta carreira. E assim, nós vamos fazer até o final do nosso trabalho, apenas repetir este gráfico. Então, este é o gráfico base, agora eu vou repetindo. Então, aqui eu fiz os dois gráficos juntos apenas uma vez. Agora, eu vou fazer os dois gráficos separados, porém, de 2 vezes. Depois, os dois gráficos juntos novamente, depois separado. Assim, até o final da nossa carreira. Como é só repetição, eu vou adiantar este trabalho e já trago para mostrar para vocês e explicar tudo direitinho. Tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer, até mesmo você que é iniciante. Então, já volto. Então, como prometido, já adiantei aqui o caminho de mesa e trouxe para mostrar para vocês, explicar tudo direitinho e para fazermos a última carreira por toda a volta. Então, aqui está. Na aula, no vídeo, eu gravei até esta carreira. Até a carreira de um ponto alto aqui no meio. Esta carreira é essa carreira aqui. Depois, eu fiz as duas carreiras de 3 pontos baixos aqui no meio, que são essas duas carreiras. Depois, eu fiz a carreira de um ponto alto no meio, que é esta carreira. Finalizando, eu abri um quadrado aqui em cima destes pontos altos. Fechei os dois quadrados do meio, da mesma forma que eu fiz aqui. Então, esta carreira, eu repeti aqui nesta carreira. Depois, novamente, só fui repetindo carreira a carreira. Então, feito esta carreira, que é a nossa primeira carreira, eu fiz a segunda carreira, que é a carreira de um ponto alto no meio. Depois, as duas carreiras de 3 pontos baixos no meio, que são essas duas carreiras. Tanto aqui, quanto aqui, repeti aqui. Depois, a carreira de um ponto alto no meio, que é esta carreira, e neste gráfico é esta carreira. Depois, finalizei com a nossa primeira carreira, que é a última carreira do nosso gráfico. Finalizei. Depois, repeti novamente os dois gráficos juntos. Então, como eu falei, aqui eu fiz os dois gráficos juntos, aqui eu separei. Mas, da mesma forma que eu fiz aqui, eu copiei aqui. Este trabalho é apenas uma sugestão. Caso vocês queiram fazer de um em um gráfico, vocês podem sim fazer apenas um gráfico aqui, depois já fazer os dois juntos. Depois, mais um separado, depois os dois juntos. Fica a critério de vocês. Aqui é apenas uma ideia, é só uma sugestão. Depois, eu já fiz o gráfico com os dois quadrados juntos, que é este. Depois, separei novamente. E assim, eu fiz até o final da nossa carreira. Aqui no meio, nós teremos sempre 5 quadrados, aqui, aqui, e assim por diante. E aqui nas pontas, ficaram desta forma. Os 4 pontos altos em uma ponta, 4 pontos altos na outra, e os quadrados no meio. Caso vocês queiram fazer maior na largura, sugiro a vocês que aumente a quantidade de quadrados. Se vocês quiserem mexer no gráfico, também fica a critério de vocês. Usem a criatividade de vocês, vocês são inteligentes. Porém, eu não vou saber falar porque eu só fiz desta forma, não fiz de outra forma, somente desta. Mas vocês são inteligentes. Usem a criatividade de vocês. Façam da forma que acharem melhor. E para aumentar os quadrados, vocês terão que acrescentar de 2 em 2 correntes. Conseguiram entender direitinho? Consegui passar direitinho para vocês? Espero que sim. Estou tentando passar o mais fácil possível. Este caminho de mesa foi um atendendo a pedidos. Então, eu tive pedidos para trazer no fio Anne, por isso que eu trouxe. Então, eu fiz assim até o final da minha carreira. Então, vamos supor que são 2 flores e uma flor grande. Vamos colocar assim, para vocês entenderem melhor. Então, vamos ver com quantas flores grandes eu fiquei. Então, uma. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6
flores grandes. Vamos colocar assim para ficar melhor compreendido para vocês. Uma melhor compreensão. Porém, vocês podem continuar fazendo no comprimento que quiserem. É só continuar copiando carreira a carreira. Aí, vocês vão fazer no comprimento que desejarem. Aqui, eu finalizei com as duas carreiras que eu iniciei, que foi uma carreira de ponto rede e a última carreira de pontos altos. Finalizei esta etapa. Agora, vamos fazer a última carreira por toda a volta. Eu não vou deixar para vocês o gráfico, porque este desenho eu tirei de um gráfico que não é crochê. É um outro gráfico, acho que é gráfico de ponto cruz, alguma coisa, não é crochê. Eu adaptei ele ao crochê, então por isso que eu não vou deixar para vocês. Ok? Eu vou deixar aqui um pouco parado, caso vocês queiram tirar um print, para depois sanarem as dúvidas de vocês, fiquem à vontade. Ok? Agora sim, vamos à última carreira. Para a última carreira, aqui nas laterais, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos. Então, em cada espaço, eu vou colocar 2 pontos baixos. Então, nesse espaço, 2 pontos baixos. No próximo espaço, mais 2 pontos baixos. 1, 2. No próximo espaço, 2 pontos baixos. 1, 2. No próximo, 2 pontos baixos. 1, 2. Vou fazer assim nas laterais. Então, em cada espaço, eu vou colocar 2 pontos baixos. Quando chegar aqui em cima dos pontos altos, a nossa última carreira será diferente. Então, quando chegar aqui, eu volto para mostrar para vocês como será a última carreira em cima dos pontos altos. Como prometido, já fiz aqui nas laterais a carreira de pontos baixos. Em cada espaço, 2 pontos baixos. Agora, vamos fazer a nossa última carreira em cima dos pontos altos. Eu vou fazer aqui 3 correntes. 1, 2, 3. Vou marcar a terceira e vou fazer mais 3. 1, 2, 3. Feito isto, vou voltar lá naquela onde eu marquei. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Feito o ponto baixíssimo, aqui no mesmo espaço, eu vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. Porém, nós ficamos com 3 pontos altos. Porém, nós ficamos com 3 pontos altos por causa da corrente que eu fiz para subir. Vou contar aqui 1, 2. No terceiro ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui 3 pontos altos tombados com picô. Feito isto, vou para o próximo ponto, vou fazer ponto baixíssimo. E aqui, novamente, vou subir com as 3 correntes. Marcar a terceira, fazer mais 3, 1, 2, 3, voltar lá naquela onde eu marquei, e aqui vou fazer um ponto baixíssimo, fiz aqui um picô. No mesmo espaço, vou fazer mais 2 pontos altos, 1, 2, ficando assim com 3 pontos altos, por causa da corrente que eu fiz para subir. Vou contar 1, 2, 3, no quarto ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui mais 3 pontos altos tombados com picô. Vou no próximo ponto, ponto baixíssimo, novamente, 1, 2, 3 correntes, marcar a terceira, 1, 2, 3, voltar lá naquela onde eu marquei, e aqui fazer um ponto baixíssimo. Feito isto, aqui no mesmo ponto, eu vou fazer mais 2 pontos altos. 1 e 2. 2. Vou contar 1, 2, 3. No quarto ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, a nossa última carreira em cima dos pontos altos vai ficar desta forma: 3 pontos altos tombados com picô. Lembrando a vocês que a quantidade de ponto alto que vocês vão pular aqui depende do ponto alto de vocês. Caso queiram pular apenas 2 pontos altos, fazer o ponto baixíssimo no terceiro, pode fazer. Caso queiram pular os 3 pontos altos, fazer o ponto baixíssimo no quarto, aí fica a critério de vocês. Vocês vão adaptar essa última carreira ao ponto de vocês, mas esta será a nossa última carreira em cima dos pontos altos. Vou completar esta carreira, finalizar o nosso trabalho, e quando trouxer, já trago o nosso trabalho finalizado.
Como prometido, já fiz aqui a última carreira por toda a volta, nas laterais uma carreira de pontos baixos e nos bicos, nas pontas, uma carreira de 3 pontos altos tombados com picô. E assim, finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!